Olá, meu nome é Marcos Krieger Filho, sou advogado especialista em direito previdenciário e hoje vou analisar um caso em que o cliente me procurou, querendo saber se ele teria direito a um benefício por incapacidade ou não. A questão dele não é a doença, a questão dele é a qualidade desse segurado. Ele falou: doutor, eu paguei em 2019, parei de pagar e não sei se eu ainda tenho a qualidade desse segurado, eu não sei se eu tenho direito. Eu solicitei para ele o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, para ter uma análise inicial do que o INSS tem na base de dados. Com base nessa informação, eu analisei o caso e verifiquei que ele tem direito. Muitos advogados não sabem fazer isso, e eu tenho meu curso Previjet completo sobre direito previdenciário, no qual eu não ensino especificamente planejamento previdenciário, porque para você fazer um planejamento, você precisa conhecer o direito previdenciário como um todo. Então, a pessoa que compra um curso achando que vai aprender planejamento sem ter um contexto total do direito previdenciário, pode quebrar a cara e fazer um planejamento mal feito. O planejamento previdenciário envolve reconhecimento de tempo rural, muitas vezes, reconhecimento de atividades especiais, saber realmente complementar e fazer recolhimentos, orientar o cliente, além de estar atualizado com base nas mudanças da reforma. Então, se você quer um curso que ensine planejamento, eu acho difícil você conseguir algo que realmente vai te dar base e subsídio para tanto. Mas agora, vamos à análise do caso para você aprender de uma vez por todas como fazer corretamente essa análise de uma forma rápida e que dê resultados para o seu escritório e sem nenhuma enrolação, e também como orientar o cliente por meio do WhatsApp ou se você for gravar um áudio, né? Porque a gente tem que focar na prática e no atendimento. Então vamos para a análise do caso. Eu tenho um cliente que ele trabalhou como empregado antes, tá? Então ele tem mais de 10 anos pagos aí, e ele me procurou para saber se ele tem direito a auxílio doença. Aqui eu olhei esse vínculo dele, que é o que vai interessar para o caso. Aqui ele já tem mais de 12 meses pagos, tá? Então ele poderia pedir o auxílio doença previdenciário, que não é aquele acidentário, né? Daí precisa da carência de 12 meses. Aqui eu estou vendo que ele tem um recolhimento inferior ao mínimo, então se ele quisesse usar para aposentadoria, ele teria que complementar. E aqui, ó, a qualidade dele é como contribuinte individual, e a última contribuição foi dia 31 de dezembro de 2022. Essa aqui que eu estou analisando, tá? Desse período aqui. Depois a gente vai ver os próximos vínculos. Mas aqui eu quero saber até quando ele estaria protegido se ele tivesse parado de contribuir em dezembro de 2022. Lembrando que o benefício dele eu vou pedir aqui, ó, a gente está em junho de 2025. Hoje é dia 15 de junho de 2025. Aí eu fiz o cálculo aqui, eu vi que ele estaria protegido até dia 15 de fevereiro de 2025. Ou seja, se essa fosse a última contribuição dele, não adiantaria ele pedir o benefício porque estamos em junho e ele estaria protegido somente até fevereiro. Aqui eu sei que ele está protegido um ano após cessar essas contribuições, então ele poderia pedir o benefício até 31 de dezembro de 2023, mas a gente sempre pula um mês, porque é o mês seguinte que ele pode fazer o recolhimento, né? Então ele estaria protegido até janeiro, dia 15 de janeiro de 2024, tá? 15 de janeiro de 2024. Mas por que que aqui está fevereiro de 2025? Porque, com base na consideração de que ele tem mais de 10 anos pagos, ele ganha 12 meses a mais. Então, aqui a gente conta 24 meses, tá? Então, aqui ele ficaria protegido até janeiro de 2024. Eu vou contar mais 12 meses e daí eu vou chegar nessa data aqui. Lá no curso eu tenho detalhado esse cálculo, tá? Mas aqui a gente já chegou nesse valor. Então, para eu saber se ele conseguiria hoje esse benefício, eu tenho que ver se após esse período, né, se dentro desse período de graça aqui, ele fez algum recolhimento. E daí a gente vai olhar os próximos vínculos. Ou seja, eu preciso que entre dezembro de 2022
e fevereiro de 2025, 15 de fevereiro, tem havido contribuições para que ele não tenha perdido a qualidade desse segurado. Vamos olhar o próximo vínculo. Aqui eu achei um vínculo que não tem nada, tá? Isso daqui eu teria que ver com ele o que é. E em seguida, março de 2023 e abril de 2023, como contribuinte individual. Esses recolhimentos foram abaixo do mínimo, tá? E daí a gente tem uma discussão aqui. O decreto 10.410, ele ampliou a emenda constitucional 103 de 2019, que é a reforma, e falou que esses períodos pagos abaixo do mínimo não são computados para fins de carência, ou seja, não poderiam ser considerados para manter a qualidade de segurado dele. Então, o sistema que eu utilizo, ele nem considera esses períodos, mas você poderia discutir judicialmente. Esse daqui também, ó, tá vendo agosto de 2023? Aqui, ó, tem recolhimento abaixo do mínimo também, tá vendo? Então, para você saber, contribuinte individual com recolhimento abaixo do mínimo, nós podemos tentar discutir esses períodos. Então, você pode falar, tá, então ele não tem direito, doutor? Olha, o que eu sugiro, tá? Normalmente é complementar um mês aqui, poderia ser agosto, né? Porque está dentro desse período aqui que a gente quer, de fevereiro de 2025. Complementa um mês para ganhar. E ele tem uma segunda saída aqui, que adiante, ó, ele tem em novembro de 2023 um recolhimento como MEI. Lembrando, o salário mínimo está observado. Ele pagou sobre um salário mínimo, o que muda para o MEI é a alíquota. Então não confunda. Se o INSS vem dizer assim, ah, mas ele recolheu abaixo do mínimo. Não. Ele recolheu porque ele é MEI com base no salário mínimo. Então aqui, eu sei que em novembro ele teria sim qualidade de segurado, tá? Então duas coisas para prestar atenção. Contribuinte individual abaixo do mínimo é indicado fazer a complementação e você pode fazer agrupamento também, tá? Só que o agrupamento aqui não daria porque a remuneração é muito baixa. Então também não confunda remuneração com contribuição, tá? A contribuição de R$ 66 é diferente da remuneração. Então, a remuneração dele aqui foi essa. Então, possivelmente ele prestou serviço para alguém que recolheu, tá? Então, aqui, tá vendo o salário de contribuição é 1.320? Ele teria que complementar para chegar no salário mínimo. Então, aqui ele teria que pagar sobre R$ 1.000 mais ou menos, tá? Então, teria que calcular e ver ali como fazer a complementação. Eu tenho um vídeo ensinando no curso também. Mas só para você entender que remuneração não é a mesma coisa que contribuição. Tá? Essa remuneração teria que ser com base em um salário mínimo, para daí contar. E você pode impugnar também, fazer uma declaração de inconstitucionalidade incidental dentro do processo, alegando que esse período conta para fins de carência, ainda que seja abaixo do mínimo, porque a emenda constitucional não falou isso, ela só falou que não conta para tempo de contribuição e não falou nada sobre carência. E aqui, esse período do MEI, ele deve contar porque ele pagou sobre um salário mínimo e a contribuição é neste valor por conta disso que ele tem uma alíquota reduzida. Então não confunda, tá? Então, o meu sistema aqui pode ver que ele já desconsiderou aqueles meses de março, abril e agosto, porque ele entendeu que é abaixo do mínimo. Mas você, como advogado, pode considerar sim, tá? E aqui, se você prestar atenção, você vai ver que ele pegou esse período de novembro, que foi do meio, ó, e considerou. E daí aqui eu já achei a carência dele, ó, o período de graça dele. Ficaria protegido até 2026. Aí eu vou mostrar agora a conversa com o cliente, como que eu orientei ele. Tá? Mas aqui ele teria direito porque ele fez uma única contribuição como MEI, para você ver a importância disso. Então, aqui ó, eu mandei uma imagem para ele e falei, aqui tem que complementar. Eu vou tentar te explicar de uma forma bem simples. Você pagou 20% como autônomo, tudo certinho entre janeiro de 2021 a dezembro, sem ser MEI, indiscutível, te favorece muito. Aí eu mandei o print para ele do que ele pagou. Com base nisso, você ficou protegido até fevereiro de 2025. E como a gente está em junho, a gente teria que achar motivos para que
a gente chegasse além desta data, né? A questão aqui é um detalhe. É o pagamento entre março, abril e agosto. Aqui você pagou abaixo do mínimo e precisaria complementar. Janeiro de 2023, você pagou como MEI e temos uma tese aqui para ganhar. Esses recolhimentos te salvaram e nos permitem discutir. Aí eu mandei grifado para ele no CNIS. Tá vendo esses em amarelo? Março de 2023, abril, agosto, você pagou abaixo, né? Daí eu expliquei de novo. Então, isso aqui não conta para nada, nem para tempo de contribuição, porque está abaixo do mínimo. Por isso precisa complementar. Aqui que você pagou como MEI, aqui serve. Daí, tem-se qualidade segurada até janeiro de 2026, mas assim, eu complementaria aquele período anterior que falei para ter duas chances. Eu vou te explicar a questão técnica do MEI. É meio complicado, mas vou ver se consigo te explicar. A reforma criou uma regra que diz que só vai contar como tempo de contribuição o mês que foi pago pelo menos o salário mínimo. Só que essa regra só fala em tempo de contribuição. O problema é que o INSS, com base em um decreto, uma norma inferior, passou a negar benefícios, alegando que essas contribuições menores não servem para carência, que é o número mínimo de meses que você precisa de contribuição para ter direito ao benefício, né, ou para manter a qualidade segurada. Só que não está na Constituição nem na lei. Por isso, a Justiça tem decidido que essa interpretação está errada. Ou seja, mesmo que você tiver salários abaixo do mínimo, eles ainda podem sim valer para carência, mas você vai ter que discutir isso no processo. Ou seja, no teu caso, eles vão negar o benefício administrativamente por falta de qualidade de segurado, porque essas contribuições abaixo do mínimo teriam que ser complementadas, e no caso do MEI, porque eles dizem que não serviria para a qualidade de segurado. Na justiça temos decisões favoráveis. É que parece meio ridículo, né? Falar que o MEI ele paga e não teria direito ao auxílio-doença. Então, essa tese do MEI aí, né, que ele tenha pago a menos, isso já não prevalece, porque ele paga com base em um salário mínimo. O que é diferenciado é a alíquota dele que é reduzida. Então, com base no MEI, a gente sabe que o cliente teria direito, tá? E no teu caso, como o período de graça foi até fevereiro de 2025, tu não chegou a perder essa qualidade. Tu só perderias se não aceitassem os recolhimentos de 2023. Então, aquele do MEI dele salvou ele, via de regra. E a segunda chance que você teria, se o seu cliente não é MEI, é um contribuinte individual, é você complementar um mês, né? Daí você complementa ali no meio para não perder a qualidade. É uma saída, né, bem interessante, tá? E depois, né, tentar discutir isso judicialmente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não deixe de adquirir o curso, tá? Que ele é muito bacana, em diversos aspectos técnicos da prática diária, como essa análise de caso que está lá no curso para você também. Obrigado pela atenção e um grande abraço.